Amém, igreja? Poder se assentar vai ser um desafio para mim. Ficar mais quieta hoje. Eu tenho que ficar aqui, nesse ambiente. Então eu posso ir para cá e posso ir para lá também, tranquilo? Pode deixar lá, amor. Amém. Obrigada à equipe de louvor, que Deus abençoe. Obrigada, pastoras, pelo acolhimento. Eu me sinto em casa aqui, meninas. E nós vamos orar antes de começar a palavra. Mas antes eu preciso dizer duas coisas. A primeira na verdade é três. A primeira é que o Senhor está nesse lugar. Ele está aqui. E quando Ele está, não tem como sairmos as mesmas. No momento que nós sentimos e sabemos que Ele está aqui, nós precisamos entender que coisas extraordinárias o Senhor vai fazer no nosso meio. Nós não precisamos nos arrepiar, nós não precisamos estar com o coração acelerado, não. Nós só precisamos crer e saber que Ele está aqui. Amém? A segunda coisa é que eu estou aqui debaixo de obediência. Pastoras me convidaram e eu fui ao meu apóstolo, à minha apóstola, pedi autorização para estar aqui. Nós somos da comunidade, eu e meu esposo, que estava aqui há poucos dias, acho que 2 semanas atrás. Nós somos da comunidade evangélica cristã de Salvador, lá na suburbana, vulgo SES, todo mundo conhece mais pela SES. Então, eu estou aqui debaixo de obediência, debaixo da bênção do meu apóstolo, antes, claro, da bênção do Senhor. Mas eu fui pedir autorização, pastoras, para estar aqui, e ele me abençoou. Então, eu estou aqui debaixo da bênção do apóstolo lá da igreja. E a última coisa é para vocês do louvor, principalmente. A maioria das músicas que vocês tocaram é sobre tudo que eu vou falar hoje. E quando eu estava vindo para cá, o Felipe orou, a gente de manhã acordou cedo, eu fui ler a Bíblia, nós oramos, e vindo para cá, eu tinha uma certeza do que Deus queria que eu falasse desde a primeira vez que eu fui convidada. Mas eu falei, Senhor, vindo para cá, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser mudar tudo, mude. Sabe, Deus, tenha liberdade para fazer, Espírito Santo, Ele é nosso amigo. Tenha liberdade para fazer, se quiser mudar tudo, mude. E aí nós entramos, e aí o louvor começou, aí veio como Maria. Eu falei, Senhor, obrigada. Aí depois vem eu quebro o meu vaso. Aí eu continuei agradecendo. Porque eu entendi que verdadeiramente aquilo que Ele colocou no meu coração é que o céu quer derramar sobre nós nessa noite. Amém? Então é com muito temor e muito tremor que eu subo nesse altar. E todas as vezes antes de subir o altar, seja de qual igreja de Cristo for, seja para fazer uma abertura, seja para fazer uma oferta, seja para dar um aviso, eu peço ao Senhor o seguinte, Senhor, me unja com o Teu Espírito Santo. Se for para subir sem Ti, que Tu faça qualquer coisa, mas não permita que eu suba. Então, nós estamos aqui, debaixo de uma direção em nome de Jesus do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua presença. Quero começar essa ministração que está no Teu coração, orando, pedindo a Ti, que Tu limpe a nossa mente e o nosso coração de tudo que não provém de Ti. Blinda a nossa mente de toda a artimanha do inimigo. Tira todo o cansaço. Tira toda a incapacidade de ouvir e de absorver. Que nós aqui sejamos mulheres virtuosas, sim, mas que o nosso coração seja uma terra boa para receber da Tua palavra, porque é a Tua palavra, o que vamos falar hoje é a Tua palavra, é a Tua presença, é o Teu amigo Espírito Santo, é o Teu Filho Jesus
Então eu peço, Senhor, venha sobre nós, para algumas como um vento impetuoso, para outras como um sussurro leve, para outras como um abraço de um amigo e de um pai. Como Tu vai se manifestar no nosso meio, Senhor, eu não sei. Eu só sei que por Tu estás aqui, a Tua manifestação vai acontecer para toda aquela que crê e deseja do Teu toque nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Ele em nome de Jesus. Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e exaltação que a Tua igreja te dá em formas de palmas. Obrigada, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Tu estás aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? O tema da mensagem, do compartilhar de hoje, é o lugar mais alto para estarmos. E aí já se liga exatamente com o louvor, com os louvores de hoje. Qual é o maior, o mais alto lugar para se estar? Quando a gente pensa em altura, você vai pensar que hoje eu estou mais alta que vocês, né? A gente vai pensar que o prédio mais alto de Salvador é o lugar mais alto hoje para estarmos. Mas a palavra, ela tem uma matemática diferente da matemática terrena. O lugar mais alto para nós estarmos, queridas, é aos pés do Senhor Jesus. E aí a mensagem começa a encaixar com todos os louvores ministrados hoje nesse lugar. Aos teus pés estou, para render tudo o que sou a ti. Aos pés do Senhor Jesus. É o maior e melhor lugar para se estar. Aos pés do Senhor Jesus. É o lugar mais alto no sobrenatural que nós possamos ir, queridas. E aí eu queria ir com vocês lá para João 19, 25 a 27. Essa passagem, nós vamos entender como verdadeiramente o que nós vemos no natural não condiz com o que o Senhor tem no espiritual para nós. João 19, de 25 a 27. Eu não sei se vai estar igual, mas vai estar mais ou menos igual. NVI. Foi? Pronto. Eu acho que é NVI, gente. Se não for também, vocês me perdoem aí, hein? Aquela já é NVI? Então não é igual. Mas não tem problema, eu vou ler aqui. Não, eu vou ler aqui, aí a gente vai se entender. Vamos lá. João 19, 25 a 27 diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo ele disse: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Como Jesus estava? Jesus estava preso no madeiro. Jesus estava ensanguentado, com poucas roupas, muito cansado, machucado, com uma coroa de espinhos, o rosto todo furado e cheio de sangue, os braços presos no madeiro, as pernas presas no madeiro. E ali, ele estava no alto, ele olha para baixo e vê aqueles que seguiam a ele. Ele vê João, o discípulo amado, aquele que se recostava no peito de Jesus. Ele vê a sua mãe,
chorando e sofrendo. Imagina a dor de uma mãe vendo o filho daquela forma. E ali aos pés de Jesus, houve uma adoção. Naturalmente, todos que olhavam, falavam assim, não vai dar mais para nada. Ali nada mais acontece. Não pode fazer nem falar mais nada, não tem mais poder de nada. Mas naquele momento, irmãos, aos pés de Jesus, Maria recebeu um filho e aos pés de Jesus, João recebeu uma mãe. O que isso traz para nós? Isso nos ensina que Jesus sempre tem algo para nos oferecer, para nos entregar, para nos abençoar, para mudar a nossa vida. Ele é amarrado, sangrando, com dor. Foi feita uma adoção. Imagina o que ele, livre, hoje, passeando no nosso meio, com a ajuda do amigo Espírito Santo, pode fazer em mim e em você. O que hoje, aos pés do Senhor Jesus, nós precisamos pedir, clamar a Ele? Hoje é o dia de abrir a sua boca. E não é para reclamar. E não é só para chorar de dor. É para abrir a sua boca, para falar, Senhor, talvez eu não aguento mais essa situação. Ou então, Senhor, entra com providência. Eu não sei, mas Ele sabe o que precisa ouvir de cada uma de nós. E Ele, quando olhou para sua mãe, Ele entendeu, ela vai perder um filho. Ela precisa do quê? De um filho. E Ele olhou para João e falou, ele vai perder um amigo. Eu vou te entregar uma mãe. Queridas, Ele tem coisas grandes para fazer. Mas às vezes Ele não faz, porque nós não conseguimos mensurar nem entender aquilo que Ele quer fazer através de cada uma de nós. Às vezes nós olhamos uma criança e falamos assim, tem pouco de Deus. Mas aquela criança vai trazer uma presença de Deus que você não imagina. Às vezes nós olhamos uma pessoa um pouco mais velha e falamos, não tem vigor. E o Senhor lá de cima, olha, tem mais vigor do que você. Eu tenho certeza que isso acontece com quase todas aqui, se não todas. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê uma coisa, mas dentro é outra. Quantas já sentiram assim? De se olhar no espelho e falar, eu não vejo isso aí não. Eu não vejo não, pastora. Eu olho e falo, gente, não é isso que eu tenho dentro não. Caleb, com 85 anos, quando foi requerer a terra dele, falou, há 40 anos eu recebi a promessa de uma terra. E eu hoje estou como um menino aqui para receber a minha bênção. Assim sou eu e você. Somos todas nós. Nos olhamos no espelho e o espelho não diz quem nós somos. O espelho não é o espelho do alto. Tenha certeza disso. E aí nós vamos entrar numa das personagens bíblicas do Novo Testamento mais fascinantes para mim. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Daquele jeito, aparece de verdade. A primeira, nós vamos ler agora. Está lá em Lucas 10, de 38 a 42. Estou aqui pensando, eu nem me apresentei, mas eu acho que eu não preciso me apresentar. Deixa Ele fazer, deixa Ele falar. Se der tempo no final eu me apresento, falo quem eu sou, quantos filhos eu tenho. Se não der, está tudo nas mãos do Senhor. Então talvez você esteja aí perguntando, eu nem sei quem ela é. A única coisa que eu posso garantir para vocês,
o Senhor nunca iria permitir que alguém subisse no altar dele, se não fosse para entregar algo dele. Amém. Não sei se respondeu, talvez, né, pastoras? O coração de alguém ou o pensamento de alguém. Lucas 10, de 38 a 42, muito conhecido essa passagem. Mas talvez nós hoje vamos olhar essa passagem de um modo diferente. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos entender aqui. Vamos olhar a Marta. Nós somos Martas muitas das vezes, irmãs. Se você fosse receber Jesus em casa, como você não estaria? A gente fala tanto, Marta deu mole, Marta vacilou, Marta, poxa. Peraí, gente, vamos lá, vamos olhar Marta. Se você recebesse Jesus na sua casa, como você estaria? Porque a gente recebe familiares, amigos. A gente é assim, não sei na sua casa, mas na minha casa, eu vou receber alguém, eu arrumo a casa toda. Arrumo a casa toda, boto lá, faço mesa posta, a pessoa entra, fala assim, nossa, que casa linda, não sei o que, e o que que eu falo? Não, não repara não. Peraí, eu arrumei a casa toda, gente. Repara sim, repara. Lá dentro repara, porque a casa tá cheirosa. Eu arrumei, eu cozinhei, tá tudo arrumadinho. E aí a pessoa vai, tá lá contigo, naquele momento ela vai embora, o que que a gente vai fazer? Arrumar a casa de novo, porque tem que lavar tudo, deixar tudo em ordem. Então Marta estava fazendo aquilo que eu e você fazemos. Marta estava naquela agilidade para lá e para cá. Quantas das vezes, às vezes tem visita na nossa casa e alguém, ou um filho, ou um marido, alguém fala assim, fulana, vem cá, senta aqui, aproveita comigo, deixa a louça, depois a gente lava. Marta estava fazendo o que era fidedigno, o que eu e você fazemos no dia a dia. Mas a gente precisa mudar. Quando ele entra, a gente precisa largar tudo. Não importa quem esteja conosco. Isso não é só na arrumação da nossa casa, não. Isso é em toda a nossa vida. Quando ele entra, quando você sentir a presença dele, quando a doce presença do Espírito Santo vier, largue tudo e se derrame na presença dele. Jesus ensinou a mim e a você. Isso não vai ser tirado de Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Estávamos conversando lá fora, né, pastor? Exatamente sobre isso. Tantas atribuições, tantas coisas. Talvez você esteja aqui e você esteja preocupada. Amanhã eu tenho que fazer isso. Ai, não tirei o frango da geladeira. Ai, meu Deus, mas talvez pegue o telefone até para falar. Menino, rapidinho, tira o frango da geladeira, que senão não vai descongelar. Desliga. Somos mulheres iguais, irmãs. Uma vez, logo quando eu cheguei na SES, pelo sotaque vocês veem que eu não sou daqui, né? Sou sim, eu estou há 7 anos aqui, já sou baiana. Mas eu vim do Rio. E aí eu cheguei na SES, a gente tinha uma igreja lá, viemos para cá, e depois de um tempo a gente foi para a SES. Aí as pessoas, algumas mulheres principalmente, depois de um tempo de convivência, chegaram para mim e falavam, eu não gosto, eu não vim como pastora, eu fui ordenada aqui, tá? Falava, eu não gostava de você não. Eu
falei, mas o que eu fiz para tu não gostar de mim? Assim, né? É natural. O que houve? Por que você não gostava de mim? Ah, porque você tinha cara de metida, nariz empinado, cara de que não lavava um banheiro. Eu, não é um não, são todos os que tem em casa. Eu lavo banheiro, eu faço comida, eu faço tudo. Então essa é uma realidade minha e sua, irmãs. Fazemos tudo dentro de casa, mas precisamos entender que tem momento que Ele fala, filha, vem cá. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos aliviar. Ele quer tirar o nosso peso e a gente não permite por causa das nossas tarefas. Tem uma semana, meu carro está aqui na frente. O carro que vocês veem que está batido é o meu. Eu não sou má motorista não, já dirijo há 13 anos, mas eu bati com o carro tem uma semana. Estava indo fazer um exame de sangue e bati com o carro, tive um apagão no carro. Apaguei, acordei, quando eu abri o olho, sei lá, que eu acordei, que o preto saiu, que eu não sei nem como é que foi, estava batendo na traseira de um cara. Todo estrupiado o carro aí na frente. Um dia antes, estava na BR, no Derba, isso e aquilo, podia ter acontecido lá. A 80, 70 quilômetros, aconteceu aqui nas 7 Portas. O cara estava parado no sinal vermelho e eu estava uns 40 quilômetros, 30. E ali o Senhor falou assim, eu vou te parar. Hoje eu entendo. Ele falou assim, pastor, eu vou te parar. Teve que me dar um susto, porque eu era Marta. Agora eu sou Maria. Às vezes a gente tem vergonha de dizer quem nós somos, quem nós éramos, quem o Senhor está transformando em mim, em você. Não tenha vergonha. Tudo é para testemunho. A nossa vida é para honra e glória do nome do Senhor. E aí eu bati com o carro. Resolvi lá o problema, me tremendo, passando mal. Encostei, quando eu melhorei, eu saí. Consegui ir até o hospital, que era pertinho ali no hospital naval. 5 minutos eu já estava muito perto. Felipe veio, fomos para casa. Eu passei o dia inteiro pensando naquilo e entendendo, Senhor. Primeiro, quando eu saí com o carro, eu pensava assim, Espírito Santo, Tu é meu amigo, por que o Senhor não avisou para mim que eu ia bater com o carro? Tu é meu amigo. Amigo fala as coisas assim na cara. O Senhor podia ter falado, eu não ia sair de casa. Eu arrumava um jeito, eu não ia sair com o carro. Eu fui brigar, porque eu entendo que Ele é nosso amigo, que o Senhor está conosco. E se a gente tem intimidade com Ele, Ele pode sim falar, olha irmã, no nosso ouvido, filha, você esqueceu o documento. Filha, Ele fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E aí eu fui requerer isso dele. Olha só que ousadia, que audácia minha. O Senhor tinha que ter me avisado, eu não saía de casa. E aí cheguei no hospital e o Senhor calado. Aí eu falei, deu ruim para mim, Felipe, o Senhor está calado. Deu ruim, fiz alguma coisa. Ai, Senhor, eu estou em pecado. Qual pecado eu cometi? Meus olhos, minha boca, meus ouvidos. E aí eu comecei a entrar em crise, porque eu falei, Senhor, não, o Senhor tinha que ter me avisado. Aí eu fui orar, naquele final de semana. Aí o Senhor falou assim, tu me buscou antes de sair de casa? Você perguntou, posso ir? Você quis me ouvir? Ou você estava agitada demais com as coisas que eu não mandei você fazer? Quantas vezes a nossa agitação tira o melhor dele para nós? Quantas vezes nós não damos ouvido? Ele quer falar, eu acho que às vezes ele está assim, vem cá, menina, vem cá. Você pode ter 80 anos, ele é teu pai. Você olha teu filho, já pode ser adulto. Você chama ele o quê?
de menino, de bebê, nunca vai mudar. Ele é nosso Pai. Ele olha para nós e fala assim: menina, vem cá, quero te falar. E a gente está o quê? Mexendo numa coisa, mexendo em outra, preocupada. Eu não quis ouvir. Eu não permiti que ele tivesse acesso naquele dia a mim. E aí, de alguma forma, ele teve que me parar. E aí são processos que a gente passa. E com certeza, eu estou passando o meu. Você aí com certeza está passando o seu. Não tenham vergonha de falar que você está num processo do Senhor. Quando você fala, estou num processo do Senhor, a outra que está passando por um processo fala, eu também estou no caminho certo. E aí vai chegar um momento que esse processo vai acabar, que você vai receber a vitória, e aí você vai declarar, e aquela pessoa que está passando pelo que você passou vai falar, é possível vencer. Por isso que em muitas passagens na Bíblia, quando Jesus curava, para alguns ele falava assim, deixa o seu leito e vai. Não olhe para trás, vai, eu estou contigo. Outras ele falava assim, pega o seu leito e vai. O que é isso? Pegue o seu testemunho e vá onde você for e declare o que eu fiz na sua vida. Então o que você está passando, o que eu estou passando não é vergonha. É testemunho para glorificar o nome do Senhor. Se você é Marta, não tem problema. Você a partir de agora vai entrar num processo para ser Maria. Acabou. A palavra de Deus é simples. Ele é simples conosco. Ele vem falando inglês com vocês? Vem falando inglês, gente? Francês, alemão? Não. Ele vem exatamente de uma forma que você entenda o que ele está falando. A simplicidade do Senhor precisa nos ensinar a sermos simples também. A caminharmos na palavra com simplicidade. O primeiro contato de Maria com Jesus foi como? Aprendendo. Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. A irmã lá estava igual a gente, doida para lá e para cá, indo no mercado, fazendo feira, arrumando a mesa e fazendo um bolo. E quando faz o bolo, já está com mingau, já está com cuscuz, com a tapioca fazendo. E a banana cozida está lá, e o aipim está lá. Falei, tudo que baiano faz. Aí, ó. E Maria estava onde? Aos pés do Senhor Jesus. E isso precisa nos ensinar que você precisa parar tudo e ir para os pés do Senhor Jesus. O primeiro momento, Maria aprende com Jesus. O segundo momento está lá em João 11. Nós vamos ler o João 11, 17 e depois vamos passar por 32 ao 44. João 11, 17. O segundo momento, a segunda aparição de Jesus para Maria foi aqui. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Aí a gente passa lá para o 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. E disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro.
Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Segundo momento que Maria vê Jesus, ela vai chorar, ela vai prantear. Ela está no auge da sua dor, uma perda. Todos nós aqui em algum momento já perdemos alguém. E nós sabemos o quanto dói, o quanto o ser humano não está apto, não foi feito para perder. Nós não iríamos morrer, irmãs. Mas o pecado entrou e tirou de nós vivermos aqui muito. Mas na eternidade, o Senhor Jesus nos garante, em nome de Jesus. Então Maria estava no auge da dor, e Marta também. E quando ela olhou Jesus, para onde ela foi? Para os pés dele. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, ela sabia que ele tinha algo que ninguém mais tinha. Ela sabia que toda vez que Jesus aparecia, algo grande acontecia. E ela foi aos pés dele prantear, com a mais profunda dor. E isso também precisa nos ensinar. Estamos indo para onde quando estamos sofrendo? Temos depositado as nossas lágrimas aonde? Não existe outro caminho a não ser Jesus. E Ele responde todas as nossas indagações, todas, da mais jovem, saiba, todas as nossas perguntas são respondidas na palavra. Se você tem dúvida disso, leia Provérbios. Ali você vai entender que Jesus está falando com a gente, Deus está falando com a gente mesmo. Porque em Provérbios você vê cada pergunta que você fala assim, já com a resposta do Senhor. Você fala assim, tá vendo? Estou passando por isso aqui, tá a resposta aqui. O que temos feito com a nossa dor, irmãs? Temos depositado aonde? Temos chorado aonde? Temos deixado só para nós? Não. Nós temos em quem depositar a nossa dor. Maria entendeu isso. Maria entendeu isso, que independente dele ressuscitar ou não, Maria não sabia que Jesus ia ressuscitar o irmão dela. Ela não sabia, mas ela sabia que ele era consolo, que ele era conforto, que ele era a resposta. O que ele ia fazer, ela não sabia, mas ela sabia que ele faria algo. Só que assim como Maria foi surpreendida, assim nós somos com a presença dele. Nós nunca sabemos o que ele vai fazer, mas sabemos que é sempre mais daquilo que pensamos, imaginamos. Aonde temos depositado as nossas lágrimas? No primeiro encontro com Maria, no primeiro encontro de Jesus com Maria, ela estava aos pés dele aprendendo. No segundo encontro, ela estava aos pés dele, pranteando, chorando. E aí, nós vamos para o terceiro encontro de Maria. Vamos para Marcos 14, de 3 a 9. E aí nós vamos para mais uma música que o Ministério de Louvor hoje ministrou para nós.
E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, e aqui eu vou parar rapidinho, essa versão tá igual? Tá. Aqui está dizendo que Jesus e os discípulos estavam na casa de Simão, quem? Vamos lá, vamos entender aqui. Esse homem, o leproso, a lepra, era uma coisa que fazia o que com as pessoas? Afastava, isolava. A pessoa com lepra, ela não ficava no mesmo ambiente. A pessoa com lepra, se viesse de longe, já estava todo mundo correndo e expulsando. Então, quando a palavra de Deus diz o leproso, era uma forma de que chamavam ele, era um rótulo que chamavam Simão, porque ele não estava mais leproso. Ele foi uma das pessoas que Jesus curou. Ele é um ex-leproso. E por que eu preciso parar aqui rapidinho? Porque essa passagem me intriga desde o início. Na Bíblia ali está falando como o chamavam. Ela transcreve como chamavam ele, mas ele não era mais leproso. E quantas das vezes nós rotulamos umas às outras pelo que nós fomos antes de Jesus nos tocar? Era para estar ali o ex-leproso, mas não chamavam ele de ex-leproso. Então a palavra, ela fala exatamente o que era na época. E será que eu e você, nós fazemos isso hoje? Às vezes, um ex-viciado, uma ex-viciada, a gente ainda torce assim, falando, será? Uma prostituta vai ser sempre prostituta? Não. Todos nós somos ex alguma coisa. Jesus nos resgatou e tirou do vale da sombra da morte. Algumas talvez tenham o privilégio de terem vindo de um berço cristão. Não foi o meu caso. Eu me converti com 15 anos, de uma família totalmente desestruturada. Mas mesmo você que veio de um berço cristão, em algum momento, seus olhos já saíram ali e Jesus teve que te trazer de volta. Então, a igreja do Senhor, Ele tem nos ensinado a não rotularmos umas às outras, a olharmos umas para as outras e vermos o que somos hoje em Cristo Jesus, a olharmos umas para as outras e tirarmos o melhor, e vermos as virtudes umas das outras. O Senhor olha para mim e para você e vê beleza. E por que nós, quando nos olhamos, não podemos ver beleza uma nas outras? Somos ex alguma coisa assim. E hoje só estamos aqui porque Ele nos redimiu. Porque Ele se entregou. Porque Jesus se entregou por mim e por você. Isso tem que trazer orgulho. Valeu a pena, Senhor. Nas nossas orações nós temos que declarar, Senhor, valeu a pena, porque eu saí da podridão do mundo e hoje eu sirvo a Ti. Em casa de Simão o leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns, ouve em si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Sempre vão ter pessoas olhando para nós e falando assim, que exagero. Se arrumou no sábado à noite para ir para a igreja. Esse perfume todo é para... sei não. Sem necessidade nenhuma de acordar cedo no domingo. O único dia do descanso para vir para a igreja. Domingo de noite, muito perigoso vir para a igreja. Não sei como você tem coragem. Sempre vão ter pessoas olhando para nós e querendo tirar a melhor parte de nós.
porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Jesus cheio do nardo de Maria. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Você não precisa se levantar para poder defender a sua reputação. Quando servirmos a Ele de inteireza de coração, Ele mesmo para tudo e fala, ops, com ela, você não mexe. Ops, essa aqui é blindada pelo meu sangue. Ops, não vai ter quem se levante, porque o Senhor dos exércitos guerreia por ela. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Isso era Jesus falando. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Maria recebeu um selo de Jesus dizendo, vão falar de você. O que você fez vai de geração em geração até que eu volte. Maria, no terceiro momento com Jesus, ela agradeceu. Ela ofertou o que ela tinha de mais valioso. Ela reverenciou a Jesus. No primeiro momento ela aprendeu, estava aos pés de Jesus aprendendo. No segundo momento ela estava aos pés de Jesus chorando. E no terceiro momento ela estava aos pés de Jesus adorando. Aprenda com Ele, chore com Ele, mas reverencia Ele também. Mas essa história não acaba, porque olha só, vamos entender a profundidade do que Maria fez. Maria não era casada. Maria morava com os irmãos. Maria tinha um unguento, um vaso com unguento. A história conta que eram 500 ml de nardo puro. Em algumas versões fala nardo puríssimo. Aquele nardo valia 300 denários. 300 denários significava 300 dias de trabalho. 1 ano de trabalho. Aí, pastora, me lembra aquele perfume importado, aquele perfume melhorzinho que a gente tem, que é o perfume da igreja, que é o perfume de sair, que quando você passa como? Tss, tss, tá bom. Não, porque o importado você não toma banho, gente, para. Você tem um perfume importado, você não toma banho de perfume importado. Você vai tomar banho dos perfumes mais baratos. Agora o importado não. Tem até a dica, né, dos perfumes mais baratos, assim, que também não são tão baratos. Você compra o hidratante do mesmo cheiro. E aí você passa o hidratante e depois passa o perfume para fixar. Tem toda uma manobra aí para a gente ficar cheirosa, gente. Agora, Maria não. Maria não era casada. Naquela época o costume era o quê? As mulheres usavam véu. Vamos lá. Elas usavam véu, o cabelo estava escondidinho e o perfume, o unguento, que nem sempre era nardo, mas o dela era nardo puro, era guardado para a noite de núpcias, o momento mais importante da menina. O que Maria fez? Maria entendeu no Espírito
que ela precisava entregar tudo que ela tinha de valioso para Jesus. Jesus, logo depois, ele foi pego e passou por todo o sofrimento da cruz. Ela entregou tudo que ela tinha de mais valioso. Só que ela só não fez isso não. Sabe aquela adoração extravagante? Que o Senhor fala com você para fazer e você fala assim: eu não tenho coragem. Ela se encheu com a ousadia e fez. Ela quebrou na cabeça de Jesus aquele óleo, aquele unguento, aquele perfume caríssimo. E aí o que aconteceu? Enquanto todo mundo falava, enquanto todo mundo reclamava dela, os discípulos reclamavam dela, o que acontecia? O óleo ia escorrendo, né não? O óleo ia escorrendo. Se eu derramo água ou óleo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai escorrer. Enquanto Jesus defendia ela, não molestais ela faz isso para me adorar. O óleo ia caindo até os pés de Jesus. Maria olhou, viu que o óleo, o perfume estava aos pés de Jesus. O que ela fez? Ela se humilhou. Para os outros era humilhação. Para ela era reverência. Se a tua adoração é humilhação para os outros, não importa. Ele está recebendo. E ela fez mais. Ela tirou o véu. A mulher não podia tirar o véu na frente de homem. Ela tirou o véu para ela enxugar os cabelos, enxugar os pés com os cabelos. Ela não tinha um cabelo igual o meu não, tá? Ela tinha um cabelo assim, grandão igual o seu. Desenrolou o cabelo e enxugou os pés de Jesus. Ela estava dizendo para a sociedade assim: não importa o que vocês falem, Ele é o primeiro, Ele é o único, a Ele eu adoro, a Ele eu entrego tudo que eu tenho. E não me importo com o que vão falar, com o que vão pensar de mim. O que importa é Ele. Os anos passaram. Hoje nós estamos aqui, milhares de anos depois, falando de quem? De Maria. Se você está sofrendo alguma investida do inimigo contra a sua reputação, vá aos pés do Senhor Jesus. Não precisa abrir a sua boca. É um desafio? É muito desafiador. Maria não falou nada. Ela só ouvia, mas ela não tirava os olhos dos pés de Jesus e continuava ali, secando os pés de Jesus, que é para onde ela entendeu que era onde ela deveria estar. E nessa noite, o que eu vim aqui dizer para vocês e para mim também, porque essa palavra mexeu muito comigo. Independente do que estamos passando e vivendo, precisamos estar aos pés do Senhor Jesus. Ela estava aprendendo. Mas vocês acham que é fácil? As 3 fases: aprender, prantear e reverenciar? Não. Ela estava aprendendo aos pés do Senhor Jesus e todo mundo estava olhando e falando: descansada. A irmã está lá se acabando e ela está ali aos pés do Senhor Jesus. Ela foi aos pés do Senhor Jesus no momento em que o irmão morreu. Quando ela foi aos pés do Senhor Jesus, tinham olhos dizendo: está fazendo o que nos pés dele? Ele já morreu mesmo, tem 4 dias, poderia ter chegado antes, não chegou. Pode vir o Ministério de Louvor, tá? E a terceira vez, estavam todos ali à mesa,
e ela entregou tudo que ela tinha. A palavra não aparece mais o nome de Maria, mas nem precisa, né? O tanto que ela já nos ensinou. Eu acho que nunca mais nós vamos cantar essa canção como Maria, que estava aos seus pés da mesma forma. Temos aprendido aos pés do Senhor Jesus na nossa casa, quando a gente acorda. Para onde a gente vai? A gente pega isso aqui ou a gente vai para os pés do Senhor Jesus? Quando a gente perde algo, ou a gente está com uma enfermidade, ou a gente está com uma dificuldade, com uma luta, nós choramos aonde? E na hora da bênção? Quando você entra na sua casa, que você comprou, quando você entra num carro novo, quando você está com uma roupa nova. Lá em casa a gente já falou, toda roupa nova a gente consagra na igreja, desculpa aí. A roupa é nova, vamos para a igreja. Ele não merece só as nossas lágrimas, os nossos desesperos de dor, não, gente. Ele merece os nossos sorrisos. É tão bom adorar Ele feliz. Você que só adora Ele triste, experimenta adorar Ele feliz. A felicidade, ela triplica. Parece que é um negócio que vem assim de dentro, que vai exalando e você não consegue parar. Adore a Ele em todos os momentos. E aí, nós vamos tirar um tempo de oração. Mas nós temos muitas coisas para mexer no mundo espiritual ainda nessa noite. Quando Jesus chegou em Betânia, estava todo mundo chorando por causa de Lázaro. E ele ressuscitou Lázaro. E o sentimento que eu tive hoje, quando eu entrei, é que hoje era dia de ressuscitar coisas em nós. Eu me incluo nisso, sabe? Ressuscitar coisas que estão guardadas no nosso coração há muito tempo. Mas nós só vamos conseguir desvendar esse mistério aos pés do Senhor Jesus. Então hoje, nós vamos fazer algumas orações, mas não vai ser hoje que o Senhor vai abrir tudo que Ele quer fazer com você. Hoje, é como se Ele botasse o dedo num botão e falasse assim, ativar. E aí, conforme o tempo for passando e a intimidade com Ele for aumentando, Ele vai se revelando para nós. Algumas de nós estamos no primeiro momento com o Senhor Jesus. Estamos aprendendo. Aprendendo a caminhar com Ele, ainda não sei como Ele fala comigo. Alguns ouvem, né, a voz de Deus assim muito forte, outras sentem. O coração Ele ouve e fala, tá? O coração é nossa fonte de vida e uma das nossas orações vai ser essa, para Ele limpar a nossa fonte de vida, para que possamos dar acesso a Ele, ter liberdade em nós. Eu não sei qual fase você está. Se você está aprendendo, se você está pranteando, ou se você está adorando a Ele. Eu só sei que uma das três fases nós estamos, porque estamos vivas, então em uma das três fases nós estamos. E se você falar, eu estou passando por muita coisa, eu não sei, peça para Ele para se revelar a você. A primeira oração que nós vamos fazer vai ser para Deus limpar a nossa fonte de vida. Por quê? Depois da limpeza vem a pureza. Se vocês pegam uma garrafa de água, e está escrito assim, 99 puro, ou 99 limpo, 1% sujo, vocês vão comprar essa água? A gente não vai comprar.
E por que a gente às vezes entrega 99 para Ele? Ele quer os 100. É possível ter o 100 com Ele. É possível. E aí você pode estar se perguntando assim: não, pastora, não é possível não, porque nós pecamos todos os dias. A palavra nos diz, quando a gente peca, existem alguns passos para nos tornarmos limpos novamente. Nós somos santos, santas, lutando contra o pecado. O mundo lá fora diz que nós somos pecadores, lutando para ser santos. O Senhor diz para nós, somos santas, lutando contra o pecado. Quando a gente entende isso, a nossa posição muda. Eu sou santa, então eu posso repudiar o pecado. O pecado ele vem e acabamos dando brecha para ele. O que precisamos fazer para estarmos limpos novamente? A gente precisa se arrepender. Pequei. A gente ouve até o Espírito Santo falar: vacilou, A gente precisa se arrepender na hora. Às vezes a gente peca e na hora vem. A gente fala alguma coisa, a gente age mal. A gente peca e na hora fala: pequei. Vai ficar com esse pecado? Não, porque nós somos santas lutando contra o pecado. E aí nós vamos nos arrepender. Depois que a gente se arrependeu, eu estou livre? Não. Aí você vai confessar. O confessar vai fazer com que a misericórdia do Senhor venha sobre você. E depois de confessar, você vai deixar não agir mais dessa forma. E aí você vai estar santa novamente. Então é possível viver uma vida de santidade? Sim. É possível entregar 100% para o Senhor? Sim. E a nossa primeira oração é essa: para que a nossa fonte de vida esteja limpa. Estar limpa, estar sem sujeira, com a presença de Deus contínua, vai trazer a pureza, que é o que o Senhor quer de mim e de você.